por imagem. Como vocês se lembram, no ano passado nós aprendemos que a imagem faz parte do fazer poético e que ela é formada a partir de palavras. Tendo isso em mente, vamos revisar aqui. A imagem é uma realização mental e ela pode ser dividida de duas formas diferentes, ou pela reconstrução da realidade ou pela criação ou fantasia, ok? Então, nós, na hora que criamos uma imagem na nossa cabeça, ela vai ser ou algo pré-existente ou algo novo, criado. Então, se eu falar, estava numa floresta muito bonita, cheia de árvores muito velhas e altas. A gente consegue imaginar isso porque isso já existe, a gente já viu em alguma foto ou nós estivemos em algum lugar parecido com esse. Mas se eu falar para vocês, eu estava andando na rua e de repente vi um urso com garras de tigre, manchas cor-de-rosa e vomitando um arco-íris. Olha a criação louca! Não existe, é uma fantasia, mas você consegue criar essa imagem na sua cabeça. Agora vamos relembrar sobre quem é o eu lírico. Então, se vocês pensarem bem, vocês vão saber, eu tenho certeza disso. Mas para fixar, o eu lírico é a voz que fala no poema. Nós não podemos confundir eu lírico com o poeta, nem com o narrador, nem com o personagem. O eu lírico é a voz que fala no poema, ok? Este eu lírico, ele expressa algumas coisas nesses poemas. Normalmente são vivências profundas, pensamentos, sentimentos, tudo em relação a algo muito profundo. E também ele fala sobre o presente, coisas que ele está vivendo naquele momento. Próximo tópico é o mito, algo que vocês já conhecem há muito tempo, né? O mito é uma narrativa fantástica e ela foi criada coletivamente. Então lembra como eu falei como funciona a fofoca? Então eu falo uma coisa para fulano. Fulano, na hora que ele vai repassar para outra pessoa, ele mexe em algumas partes da história, né? No final não é muito parecido com aquela original. Então a narrativa fantástica ela foi criada de forma, social, coletiva e ela era passada de boca em boca. Por isso que nós falamos que ela foi transmitida de forma oral originalmente, tá? Ela também é uma narrativa de cunho sagrado. Isso quer dizer que antigamente, lá na época dos gregos, os mitos, eles não eram mitos, né? Eles eram reais. As pessoas realmente acreditavam nessas histórias. De como o mundo começou, a origem dos seres humanos, a origem das coisas naturais. Então era uma forma como eles buscavam explicações, tá? Isso entra nesse tópico, que é a função do mito. Originalmente, ele tinha a função de explicar a origem das coisas. Agora nós iremos falar sobre a fábula. A fábula também é uma narrativa de cunho social, então as pessoas que criaram as fábulas de forma oral, passando de geração em geração, depois elas foram coletadas, e escritas. Tem personagens que geralmente são animais dotados de características humanas. Então falam, pensam, comem, tudo como seres humanos, tá? Então, por exemplo, tem o grande famoso caso da cigarra e da formiga, né? Todo mundo conhece elas. Estes animais, eles estão representando os comportamentos dos seres humanos. Então, eles acabam tendo uma crítica social. Não está aqui, mas vocês já sabem. Toda fábula apresenta uma moral da história, ok? Vamos relembrar agora a ordenação temporal. Acredito eu que alguns de vocês já estão carecas de saber, mas precisamos revisar mais uma vez, ok? Então, a ordenação temporal, ela é dividida de duas formas diferentes. Ou ela vai ser linear, então ela segue a ordem cronológica, a ordem do tempo, ou ela vai ser não linear. Então, na narrativa vão ter flashbacks e saltos no tempo. Vamos agora àquele meu famoso exemplo do fone de ouvido. Então, se eu pegar esse fone
tá todo embananado, né? Isso aqui seria a forma não linear. Então a história não tem um início, meio e fim determinado certinho, certo? Ele vai, volta ao passado, pula 10 anos para frente, daí volta para o presente. Ele não tem uma ordem no tempo correta, tá? Agora, se eu arrumar todinho esse fio, ele fica linear, tá? Ele segue a ordem certinha, como se tivesse início, meio e fim, ok? Espero que tenham entendido. Por último, nós vamos revisar mais uma vez o foco narrativo. Outra coisa que vocês estão carecas de saber, mas é extremamente importante, tá? Então, o foco narrativo é a mesma coisa que o narrador. Existe a primeira pessoa, narrador-personagem, onde é o narrador, que é uma personagem da história que está contando a partir do ponto de vista dela. Tem o terceira pessoa, narrador-observador, que é apenas uma voz que conta do lado de fora da história e que não sabe muitos detalhes, só sabe o que dá para ser observado. Temos também o terceira pessoa, narrador onisciente, que é um narrador que sabe de tudo, pensamentos e sentimentos. Então vamos aos exemplos. Ontem, eu e a Crescilda jogamos Uno e ela ganhou. Como podemos ver, tem um eu narrando a história, né? Eu sou parte da história e estou narrando. Então, primeira pessoa, narrador-personagem. Ontem, Jocélia e Crescilda jogaram Uno e Crescilda ganhou. Então, temos um narrador observador. Ele está fora da história, não está se incluindo e ele está contando o básico, ok? Daí temos o terceira pessoa, narrador onisciente. Ontem, Jocélia e Crescilda jogaram Uno e Crescilda ganhou, deixando a Jocélia muito brava. Então, como que eu sei que a Jocélia estava brava? Porque o narrador é onisciente, ok? Espero que tenham entendido.